pessoa. E alguém pega e diz: olha, como é que um ser humano vai lá no momento e desfere 20, 30 facadas em uma pessoa que esteve convivendo durante muito tempo com ele, como amigo, como esposa, ou algum amigo próximo, e a pessoa consegue falar. Aí pergunta: mas como é que você fez isso? Eu me lembro que alguém, sendo investigado, e a pessoa dizia assim: olha, eu só me lembro da primeira e da segunda facada, das outras eu não me lembro. Parece uma coisa assim de brincadeira, mas isso aí é extremamente sério. E ele não se lembra mesmo. Por quê? Por causa da ira, por causa do ódio. Ele só se lembrou, foi 30 facadas, mas só se lembra das duas, porque as outras restantes é movida pelo impulso, pelo ódio, pela cólera, pelo impulso daquela raiva. E são ressentimentos que vão sendo trazidos à tona. Então a gente precisa ter bastante cuidado, porque o ressentimento pode operar a ira. E na ira Deus não opera em nossas vidas. Nós precisamos nos libertar de uma vez por outra. A ira e a cólera é uma das principais expressões máximas de uma pessoa ressentida. E é um dos piores reflexos de uma pessoa amargurada de espírito. Quando ele externaliza, ele está ressentido. Mas quando ele externaliza, ele geralmente vai externalizar isso com ódio, com raiva, com ira e com cólera. E sobre isso a palavra de Deus é bastante enfática, dizendo sobre essas questões. Mateus, no capítulo de número 5, o versículo de número 22, diz da seguinte forma: que qualquer que se encolerizar, se irar contra o seu irmão é réu de juízo. Nesse texto, alguém pode dizer: pastor Eurípides, mas na minha Bíblia está dizendo que é sem motivo. Qualquer que se irar sem motivo contra o seu irmão é réu de juízo. Eu quero dizer para você que a sua Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca falha, mas essa sua versão está desatualizada, porque a versão correta, no original, ele não existe esse sem motivo. Se você ver na sua Bíblia essa palavra sem motivo, porque se você entender que tem esse sem motivo, se eu tiver motivo eu posso irar, se eu tiver motivo eu posso encolerizar. Não é isso que o texto está dizendo. O que existiu aí na verdade foi um acréscimo. Sim, pastor, tem acréscimo? Tem. Às vezes, na hora da interpretação, às vezes não é inadvertidamente, às vezes a pessoa nem sabe o porquê. E por que faz isso? É por maldade? Não, às vezes não. Ou, por exemplo, o hebraico e o grego são línguas muito difíceis. O hebraico, por exemplo, uma pessoa que mora 10 anos lá, ele vai ter dificuldade em falar todas as nuances do hebraico. É uma das línguas mais difíceis de serem faladas. Se você for observar, é tão verdade que uma letra, o A para nós aqui, ele significa apenas A. Mas o hebraico ele vai significar pelo menos 4 a 5 coisas, apenas uma letra. Para você ter uma ideia, aqui nós temos consoantes e nós temos vogais. Lá nos tempos bíblicos só existiam consoantes, não existiam vogais. Com o passar do tempo existiram aí depois os sinais maçoréticos e tudo mais, mas ainda assim continua sendo uma palavra, continua sendo muito difícil a sua interpretação, porque uma palavra ela quer dizer pelo menos 4 coisas. Então, exatamente por causa disso, a dificuldade. Mas esse texto especificamente, aqui em Mateus 5:22, esse teve uma certa maldadezinha, porque essa é a tradução de King James, lá por volta de 545 depois de Cristo. Então, inclusive essa foi uma das versões mais usadas em todo o mundo. 19 filósofos foram ali reunidos pelo rei Tiago, e o interessante é que o rei Tiago ele tinha um desafeto, que era o seu próprio irmão. O seu irmão conspirava contra ele, de tal forma que nasceu um ódio muito grande entre esses irmãos. O irmão que perseguia o rei Tiago e promovia sedições contra o seu reino, então ele é expulso agora do reino ali e já estava 10 anos ali. Então, quando vai transcrever, vai traduzir a Bíblia, esses 19 filósofos dizem assim: nós temos um problema, porque o nosso rei, ele odeia o seu irmão. Aí alguém diz: mas ele tem motivo. Mas o texto está dizendo que não pode se irar. Ele: não, mas ele tem motivo. Então bora colocar esse sem motivo. Então esse sem motivo foi colocado para acomodar a situação do rei.
São detalhes, são curiosidades que às vezes você não sabia, mas que eles trazem aqui um certo prejuízo ao texto bíblico. Então eu preciso estar aqui refrescando a sua memória e dizendo que o texto correto é: qualquer que se irar contra o seu irmão é digno, é réu de juízo. Então é muito preocupante o fato de você se irar. Lá em 1 João, no capítulo de número 3 e o versículo de número 15, diz da seguinte forma, diz mais claro ainda: qualquer que odeia o seu irmão, ele é homicida. Aí ele esclarece na sequência dizendo: e vós bem sabeis que nenhum homicida tem parte no reino dos céus. 1 João, capítulo 3 e 15. O texto é bastante claro sobre estas questões. Então nós precisamos nos libertarmos desses sentimentos. Meu Deus do céu, irmão, já são 10h55. Vamos caminhar aqui rapidamente para o fechamento. Lembrando que o tópico 2 e o tópico 3, nós já falamos aqui na terça-feira, na parte da manhã. Não aqui na rádio, mas em nosso canal pelo YouTube, lá nós falamos o tópico 2 e o tópico 3. Se você tiver aí uma curiosidade de buscar um pouquinho mais, olhe lá, se inscreva no nosso canal, porque é para os inscritos que poderão estar compartilhando mais esse complemento aí desta maravilhosa lição. 1.2 da nossa lição: o ressentimento causa sensação de vazio. E por que é, o tópico 1.2, e por que é que o ressentimento ele provoca essa sensação de vazio? Por que é que acontece? São várias as explicações que nós poderíamos enumerar aqui, mas a principal delas, queridos, é que os ressentimentos, ele nos torna vazio. Por quê? Porque uma pessoa ressentida, seguramente, e isso eu digo com muita propriedade, é que quando a pessoa é ressentida, ela, sem querer, se afasta de Deus. Ela está ressentida, e o ressentimento ele é pecado, porque é ira, e diz que o nosso pecado nos afasta de Deus. Quanto mais ressentidos somos, mais distante de Deus estamos. Então isso é muito sério. Uma pessoa ressentida, ou quanto mais ressentida ela estiver, mais distante ela vai estar. E quanto mais distante uma pessoa de Deus está, mais vazia ela vai ficar, porque é Deus que nos preenche, o Espírito Santo é que nos alegra. Então, pessoa, ele não consegue, por mais dinheiro que ele tenha, por mais amigos que uma pessoa tenha, ele não vai conseguir de forma nenhuma mesmo, se aproximar de Deus, se ele não curar esses ressentimentos. Se ele não curar esse ressentimento. Pega uma água de coco, vem ali para mim, por favor. Se você não curar os seus ressentimentos, meus amados e queridos irmãos. Vamos aqui para o tópico 2, mas vamos só refletir aqui rapidamente aqui sobre esta questão. Você quer saber uma das questões muito preocupantes que faz a gente ter ressentimento? Chama-se razão. Por incrível que pareça, muitas pessoas são ressentidas por causa de uma questão, por causa da razão. Porque geralmente uma pessoa ressentida, ele tem razão, tem um motivo, teve alguma coisa que o feriu, que o machucou. E porque teve alguma coisa que o feriu, que o machucou, então, e ele foi traído sordidamente, ele passou por uma grave dificuldade, e por ter passado uma terrível amargura, então ele tem um motivo. Alguém pega e diz assim: pastor, eu sou ressentido porque eu passei por isso. Aí eu converso e digo: irmão, mas perdoe. O amor encobre todas as... Mas pastor, o senhor não tem noção que eu passei na minha vida. O senhor não sabe a traição que eu sofri. Então a pessoa, ele tem razão e ele apresenta as suas razões. Agora o interessante é nós entendermos que o crente ele não tem razão. A razão está com a Bíblia, a razão está em Deus. Nós precisamos avançar, nós precisamos superar as nossas lutas e as nossas adversidades. A palavra de Deus nos deixa bastante claro que se você não perdoar o seu irmão,
você não perdoar as ofensas que fizeram a ti, você com certeza não será perdoado aí de forma nenhuma por Deus. Veja o que nos diz a palavra do Senhor no capítulo de número 5 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, 5 e 7 de Mateus. Bem-aventurados pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. O versículo de número 8 do mesmo Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Isso significa dizer, se tiver alguma raiz de amargura, alguma coisa brotando aí no seu coração, você não vai ser por Deus perdoado, queridos. É o que a palavra de Deus nos fala. Em Mateus 6,12, lá na oração ali, modelo, que é do Pai Nosso, e no verso 12 vai dizer assim: perdoai, Senhor, as nossas ofensas, os nossos pecados, como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para receber perdão de Deus, primeiro, queridos, eu preciso de uma forma muito significativa também perdoar o meu próximo, perdoar o meu semelhante. Do contrário, eu não serei perdoado aí por Deus. Veja o que nos diz também de forma bastante clara e concisa em Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 32. Antes sejais, pois, misericordiosos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo também os perdoou. Você quer ver um texto bastante forte da palavra de Deus? Em Efésios, no capítulo de número 3, do verso de número 12 ao verso de número 14, ele vai resumir bastante essa questão aí. Ele vai dizer: olha, revesti-vos, pois, como santos eleitos e amados de Deus, das entranhas de humildade, de benignidade, de longanimidade e de mansidão. Ele diz para você se revestir da mansidão, da humildade, da longanimidade. O verso de número 13, ele vai dizer: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como também Cristo vos perdoou. Aí ele vai resumir o verso 14 dizendo: mas antes de tudo e acima de tudo, revistai-vos, pois, do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor tudo sofre, o amor tudo espera. O amor, querido, ele consegue vencer todos os obstáculos e barreiras ao longo aí da nossa vida. Marcos, no capítulo 11, verso de número 25, diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o Pai também possa lhe perdoar. Significa dizer, querido, que se você for orar ao Pai e você precisa pedir perdão e você precisa liberar perdão para aqueles que inadvertidamente fizeram alguma coisa contra você. Porque se você orar e você não perdoar a quem lhe ofendeu, o Pai também não vai lhe perdoar. As suas orações estarão ali sendo interrompidas. Hebreus 12, 14 fala assim: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Faz parte do texto de referência que nós lemos aqui. Segui a paz com todos, queridos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a qual ninguém verá a Deus. Uma outra coisa no verso 15 vai dizer: tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E como é que alguém se priva da graça de Deus? Aí o texto vai dizer que não haja em vós uma raiz de amargura, ou brotando a raiz de amargura, vos perturbe, e por elas vocês se contaminem. Então, quando você deixa brotar uma raiz de amargura, você está fazendo um mal para você mesmo, não é um mal para outra pessoa. Às vezes nós achamos que quando nós estamos ressentidos, amargurados, estamos prejudicando a outra pessoa. Não, pare com essa bobagem, santo. Você está se mutilando, você está se autodestruindo. Porque se nós formos analisar, a própria ciência fala que uma pessoa ressentida, amargurada de espírito,
espírito que não sabe perdoar, ele envelhece mais rápido, ele adoece com mais frequência e vai abreviar os seus dias de vida. Inadvertidamente, uma pessoa ressentida está cavando a sua própria sepultura. Você está fazendo mal a você mesmo. Se você tem alguma raiz de amargura brotando, vença essa raiz de amargura aí, meu amado e querido irmão. Vença o mal fazendo o bem, e Deus vai lhe dar a vitória. Vença com amor. Frank Otávio dizia, e eu falo aqui, quando diz seguir a paz com todos, isso fala de amor, fala de paz, fala de união. Seguir a paz com todos e a santificação. Frank Otávio já dizia assim, que a união ela traz a força traz a vontade traz a esperança traz a paciência traz a sabedoria, e a sabedoria traz o amor, e o amor liberta a consciência. O amor, queridos, além de libertar a consciência, vai trazer perdão, vai produzir perdão, vai lhe dar o sentimento e a força necessária para enfrentar e para perdoar a quem lhe ofendeu, a quem lhe causou uma dor aí muito profunda no seu coração. 1.3, o aspecto do ressentimento. No oculto, meus amados e queridos e diletos irmãos, é que o ressentimento é formado. Você começa a maquinar, você começa a ruminar alguma coisa que alguém lhe fez, uma mágoa no seu coração, e no oculto você começa a maquinar contra aquela pessoa, a destilar um ódio profundo no seu coração. E os aspectos do ressentimento vai trazer muitos desabor. O ressentimento pode ser manifesto em oculto, e geralmente no oculto, quando esse ressentimento é forjado, ele vem com muito mais força ainda. Tópico 2 da nossa lição aqui, só vou falar rapidamente e eu concluo aqui. Se você quer ter um apoio maior, um subsídio maior dentro desta lição, veja lá no nosso canal, assiste, você terá todo o subsídio necessário do tópico 2 e o tópico de número 3. Tópico 2, o problema do ressentimento. Quando somos feridos pelas pessoas, a reação, queridos, é normal, é de termos um ressentimento. E parece evidentemente que é natural. O que não é natural é você alimentar esse ressentimento, não matar ele logo quando ele vem na sua mente. E o que acontece? E geralmente, quando uma pessoa se sente amargurada, ressentida, o que ele faz? Ele se isola. E quando você se isola, é o começo do fim. A pessoa se isola, a pessoa não acredita mais em ninguém, desconfia de todo mundo, vive amargurada, e ele vive em um mundinho particular dele, em que ele não deixa que ninguém se aproxima, ele coloca ali uma barreira entre ele e as outras pessoas, de tal forma que fica muito difícil alguém se aproximar. Aquela pessoa está sempre na defensiva, ele está sempre ali se defendendo, não quer que ninguém se aproxime. E o meu conselho e a nossa palavra aqui é sobre a questão da união, queridos. Eu costumo dizer que a união, ela traz a força, acabei de falar. Costumo dizer também, lembrar uma frase que não é minha, é que não existe nenhum de nós melhor do que todos nós juntos. Porque juntos, querido, nós somos mais fortes. Unidos nós somos mais fortes. Nós vamos ter um culto agora no domingo, culto rosa das nossas irmãs. Achei uma frase interessante que diz que sozinhas nós somos pétalas, mas unidas nós somos rosas. Então, interessante é que todos nós aí, se formos levar para todos os lados, nós separados, nós somos apenas pétalas, mas unidos nós somos rosa. Nós vamos ter muito mais beleza, nós vamos ser muito mais abençoados. Você não é uma ilha. Todo mundo em algum momento da vida vai precisar de alguém. Alguém pega e diz, mas eu não preciso de ninguém. Querido, pare com essa bobagem, você não é uma ilha, nós não somos uma ilha. Cure-se, trate-se, arranque do seu peito esta mágoa, liberte-se, porque do contrário nem salvação você vai ter. Vai viver amargurado de espírito, não vai ter prazer nesta vida, e na outra vida vai ter uma vida de tormento, de tristeza, pranto e ranger de dente. Não é isso, querido, que Deus quer para você. Deus tem o melhor. É por isso que eu e você escolhemos ser honestos, porque no final do caminho existe um céu lindo,
e maravilhoso, do qual você não pode perder. Tópico 2.1 da nossa lição. O ressentimento é inútil, queridos. O ressentimento, ele não conserta nada. É uma coisa que você precisa colocar na sua mente. Ressentimento não conserta nada, não muda nada. E por isso você não pode viver o seu presente preso, querido, a mágoas do passado. Isto é tolice, é você querer andar para trás. Use seu presente para influenciar o seu futuro, não para viver de mágoas e ressentimentos. Eu concluo aqui dizendo, não vamos ter mais tempo de conjecturar, que uma das formas boas para você ter sucesso nessa área diante de Deus é Romanos 12, e o verso de número 1 e 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você precisa renovar a sua mente, você precisa trabalhar o seu mental, a sua parte emocional. Cuida dos seus sentimentos, cure as suas emoções, trate as suas feridas, do contrário terás sérios problemas. Olha o que nos diz a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Vai nos dizer da seguinte forma, e é exatamente aquilo que você deve fazer com relação a este. No demais, irmãos meus, tudo o que é puro, tudo o que é honesto, tudo o que é de boa fama, se há algum louvor nisso, seja nisso, querido, que vocês ocupem então a sua mente, pensamentos de paz, não pensamento de destruição. Olha o que nos diz o exemplo de Jeremias, em Lamentações de Jeremias, o profeta chorão. Quantas dificuldades, quantas lutas. Ele foi um profeta, por mais boa intenção que ele tivera. Ao longo do seu ministério, nós aprendemos que ninguém se arrependeu. Ele vivia ali pregando, levando a palavra, e não obteve o êxito de ver pessoas se arrependendo. Mas você pensa que ele se desesperou? Ele vai dizer lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, verso 21 e 22, ele vai dizer assim: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. É o nome do Senhor Jesus. Traga esperança para a tua vida. Albert Schweitzer já dizia que a tragédia não é quando alguém morre, a tragédia é quando morre no homem, aquilo que morre no homem estando ele vivo. Então eu estou falando aqui de esperança. Não deixe morrer na tua esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu ao terceiro dia, mas ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. A esperança do crente jamais pode ser vencida. Você precisa continuar esperando. Esperar do verbo esperançar. Esperançar, que nunca duvida, que sempre acredita, que sempre espera. As lutas estão grandes, mas vence o nome do Senhor Jesus. Lhe feriram, lhe magoaram, lhe causaram dor, mas é o nome do Senhor Jesus. Perdoe, ame, vença todas essas astutas ciladas do inimigo e seja por Deus abençoado. Que a paz de Deus alcance você no seu lar, na sua casa, na onde você estiver aí, viajando ou não, você que está aí no campo, está na sua fazendinha, em o nome do Senhor Jesus, receba a bênção da parte do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final agora às 23 horas e 13 minutinhos. Grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham sido por Deus abençoados através desta palavra. Aguardamos vocês próxima sexta-feira às 22 horas no programa Bíblia em Foco. Mais uma pré-aula da nossa EBD. Grande abraço a todos vocês. Deus vos abençoe.